Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada! Vamos falar do Lookman e do Mason Greenwood, meus amigos. Mais conhecido como Mbappé inglês. Mason Greenwood, ele ainda tem mercado? Existe a possibilidade dele ser vendido? Porque, gente, por que essa pergunta? Não é por falta de qualidade, ele é bom. Ele não é o Mbappé inglês, como a torcida do United queria pregar alguns anos atrás, mas ele é bom. E principalmente nesse meta que tá cada vez mais precisando de pontas produtores, o Greenwood tem os requisitos para estar num ótimo time, num time maior e que briga por coisas relevantes, mais relevantes que o Olympique de Marseille. Mas será que ele pode sair? Esse é um vídeo para acabar aí com os mitos, belezinha? Vamos também falar do Lookman, meus amigos. Eu tô até agora chocado que o Lookman ficou. Até agora, literalmente, a palavra é em choque. Deixa o like e se inscreve no canal. Deixa o like e se inscreve no canal, belezinha? Rapaziada, é o seguinte. A ABC, mas teve proposta. Teve a proposta da Inter. Ó, a Atalanta falou, ó, não para uma oferta de 45 milhões de euros garantidos e bônus. Um empréstimo com obrigação da Inter de Milão. O preço nunca era cravado. A Atalanta nunca deu um preço para a Inter. Esses 50 milhões de euros que circulou muito na mídia italiana, mas nunca foi falado ou... Tipo assim, ó. A Atalanta fez uma contraproposta para a Inter, pedindo 50 milhões de euros. Nunca foi informado nada. Rapaziada, é o seguinte. A Atalanta não queria vender o Lookman para um time italiano. Essa mesma proposta, se fosse o Bayern de Munique, se fosse o Tottenham e o jogador do jeito que forçou, ele teria saído. Até se falava de um papo aí que tinha um acordo de 40 milhões de euros. Mas a Atalanta não queria vender o Lookman para outro time italiano. O fato é esse. A Atalanta não queria vender ele para outro time italiano. E, cara... Obviamente, o Milan gastou 42 no Nkunku. E pra mim, no mercado, pra mim, o auge ali do Nkunku no Leipzig foi melhor do que o Lookman. Mas o Lookman, cara, ele fez uma Europa League. Então, dá pra dizer que no auge, o Lookman e o Nkunku no auge. Lookman, Atalanta, Europa League. Nkunku, taça e campanhas... derrubando o Bayern na Alemanha, artilheiro da Bundesliga. O pessoal esquece, mas o Nkunku foi artilheiro da Bundesliga. No auge, eu acho que ambos ali são mesmo nível, no auge. O Lookman, eu até acho que o Lookman tem mais uma versatilidade de jogar de ponta. Ponta, a gente chama de outline winger. Aquele ponta que abre mais do que o Nkunku. O Nkunku é muito segundo atacante. Muito cara que realmente vem por dentro. E o Lookman, cara, teve o movimento. Cara, e o Nkunku teve o movimento e ganhando um salário maior do que o Lookman. A gente sabe que muito que complicava do Nkunku também era a questão salarial. E o Lookman ficou, cara. Teve ali os desesperos final de janela, Tottenham, Bayern de Munique, mas todos eram empréstimos. A Atalanta te libera, mas tem que ser permanente, queremos vender. E a Atalanta espera que ele volta. Ele volte a jogar. Ele já foi reintegrado. Dizem que ele tá treinando. Agora tá em data FIFA, né? Mas ele tá treinando e ele deve jogar. A Atalanta, eu acho que ele precisa jogar pra ter vitrine. E a Atalanta quer que ele jogue. Porque começou bem ruim lá com o Juric. Então, se eu fosse ele, cara, joga muito. E pra mim, o que até que até aí o fato do vídeo é que ele vai ser um dos alvos aí da janela de janeiro. E o que é a janela de janeiro, gente? É a janela do desespero. Se tiver um time aí, um monte de bichado, precisando de um atacante pela esquerda, o Lookman vai ser olhado. Time de alto nível europeu. E ó, o contrato dele acaba em 2027. O preço vai ser menor. Pode ser 35, 40 ainda, mas não vai passar de 40, eu acho. O preço do Lookman em janeiro, eu acho que não passa de 40. Talvez a Inter tente ele novamente, mas a Atalanta literalmente não quer vender ele para um time italiano. E ele pode ser a bola da vez em janeiro, sim. O Lookman pode ser a bola da vez.
Então, vamos ficar de olho nas movimentações, mas, tipo assim, eu tô chocado que ele ficou. Pelo ano que ele teve, pelo jogador que ele é, pelo que o Lukman traz, cara. O Lukman, gente, ele traz o algo a mais. Ele traz ali um cara de X1, um cara que numa jogada pode decidir um jogo, que numa jogada pode fazer um gol, que numa jogada acha uma assistência. Ele é o cara do fator surpresa. E ele veio de um grande ano. Mesmo tretado com o treinador, com o Gasperini, ele tava jogando. Ele é muito profissional. Realmente eu fiquei assim, chocado que o Lukman não saiu e, cara, a Atalanta não queria vender ele para outro time italiano. Isso tá bem claro mesmo, belezinha? Meus amigos, Mason, Mbappé inglês, Greenwood. Rapaziada, ó, olha a produção do Greenwood temporada passada. 21 gols, lembrar, tá? 7 de pênalti. Então, 14 gols e 5 assistências. Se você pegar a Ligue 1, eu acho que ele foi terceiro na artilharia. Terceiro foi? Foi líder. Aí. Vinte e quatro, 25. Gols, ó. Não, foi artilheiro junto com o Dembélé. Não sei se o Dembélé batia pênalti. Não sei. Se você tirar aqui os não pênalti, ó. Ele 14 não pênalti. Ó. Fez Barcola, Emega, Biref, entendeu? O Gessan foi pra Premier League. Né? O Gessan foi pra Premier League. Então ele teve uma produção muito interessante, o Mason Greenwood. Gente, o caso do Greenwood vai além do dentro de campo. Se o Greenwood não tivesse o histórico que ele tem com a Polícia Militar, com o FBI, com a CIA, eu não preciso. Se você não sabe o que aconteceu no passado do Greenwood, pesquisa. Usa o Google, ChatGPT, usa o Grok, não sei, pesquisa. Eu não vou falar aqui que vai detonar o vídeo. Por causa do passado do Greenwood, eu acho que é muito difícil ele ser vendido, cara. E o United espera que ele seja vendido, porque o United tem 50% dele. 50% do Mason Greenwood. Então, o United espera que ele seja vendido. Agora, ele teria espaço em bons times. Cara, na Itália, ele seria titular hoje no Milan. Ele seria titular talvez no Inter. Jogando por trás dos noves. Jogando junto dos noves. E tem essa capacidade, o Greenwood, de jogar até como segundo atacante. No Juventus, eu acho que ele na Juventus seria até muito melhor que o Zergrova. Ele seria titular em belas equipes por aí. Vai de Munique titular não, né? Pela direita ali com o Olise. Você teria que centralizar o Olise. Mas por que não? Na Inglaterra, ele seria titular em várias equipes do meio de escalão da Premier League. Agora, quem na Premier League vai pegar essa bucha? Toda a repercussão pública. Cara, o Greenwood, porque tem um Lamine Yamal, né? Mas, por que não? Banco. Na Alemanha, no Borussia Dortmund, jogaria fácil no Borussia Dortmund, o Mason Greenwood. Mas tem a questão do histórico dele. Mas o Greenwood tem nível para jogar. Ele voltou muito bem. No começo ele tava, você vê que no Getafe, eu lembro muito bem no Getafe, ele tava ali meio enferrujado. Foi melhorando. Eu ainda acho que ele tem alguns defeitos ainda. Eu ainda acho a tomada de decisão dele muito esquisita. O bom do Greenwood, cara, é que ele é bem vertical. Ele verticaliza muito bem. Ele tem um X1. Ele não é muito o driblador, né, de habilidade. Ele vai mais na força. Ele é um bom finalizador. Eu ainda acho o Greenwood, cara, um cara muito mais atacante do que ponta. Agora, ele funciona muito bem no sistema do De Zerbi, que ele bota ele muito aberto, ele ainda tem aquele pace, né? Eu ainda acho a tomada de decisão dele muito esquisita, mas você vê claramente que o sistema do De Zerbi é para potencializar ele. É para ele realmente ser o cara que articula. Você vê o De Zerbi, ó, até pegar aqui o jogo contra o Olympique de Marseille, pegar contra o Paris. Se você ver aqui, ó, o De Zerbi, ó, joga com gol e não é um time que tem muito camisa 10, tanto que o Ângelo Gomes tá jogando bem mais recuado, ó. O Nadir não é um 10, entendeu? É mais um volante.
Então, ele joga muito pro Greenwood ser esse 10. Você vê, ó. A minha perna direita aqui é porque depois ficou recuado. Se for com um a mais. Mas o Greenwood pisa no meio campo. Eu ainda acho que com uma tomada de decisão melhor, o Greenwood seria um jogador até melhor. Mas quem vai pegar essa bucha do Greenwood? O Greenwood, pela produção dele, é para ele ter muito mais mercado do que muito jogador por aí. Mas o histórico dele aí com a CIA, com o FBI, né? Depois que ele fez lá com a ex, né? Por isso que eu falo, rapaziada. Não perdam a razão. Entendeu? Literalmente. Então, é um jogador que tem mercado pela produção, pelo jogador que ele é no meta, mas quem vai pegar o baque de relações públicas? Quem vai querer pegar esse problema? Quem vai querer lidar com a repercussão na mídia? Torcedores, patrocinadores. Porque o Olympique de Marseille perdeu uns patrocinadores. Mas o Olympique de Marseille lá, rapaziada, os caras não querem saber de muita coisa, não. Literalmente pau no gato e vamos que vai dar. E a torcida gosta dele. Você vê que acalmou um pouco, né? A questão da repercussão. Ainda tem lá, de vez em quando tem uns protestos lá, mas tem que conviver com esse tipo de coisa. Mas o Greenwood é um bom atacante, cara. É um cara de nível. Jogaria em time maior e com ambição maiores do que o Olympique de Marseille. Mas, novamente, quem vai querer pegar essa bucha de repercussão? Tamo junto.